Olá a todos, como é bom recebê-los aqui no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de estequiometria e nossa aula de número 3 sobre os cálculos estequiométricos. E se você gostou desse tópico, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Quando nós falamos de estequiometria, pessoal, a gente vai ver aqui como nós vamos criar algumas regras de três para resolver os problemas, né? Mas nós temos que entender primeiro o que é a relação estequiométrica. E, na verdade, a gente vai ver que numa equação química, a gente vai ter uma proporção entre quantidade de reagente e produto. Então, aqui nós temos uma equação química. Vocês lembram como que nós balanceamos uma equação química? O que é balancear uma equação química? O número de átomos do reagente tem que ser igual ao número de átomos do produto. A gente coloca esses números na frente aqui dos compostos, né? Se você tem dúvida de como a gente balanceia uma reação química, assista a nossa aula lá na playlist de conceitos fundamentais sobre balanceamento de reações. Isso é muito importante para a gente poder desenvolver os exercícios de estequiometria. Tá? E esses números aqui na frente, a gente vai ver que nós vamos chamá-los de coeficientes estequiométricos e eles vão indicar a proporção entre as substâncias, a proporção entre essas substâncias que reagem ou que são formadas no caso do produto. Essa relação estequiométrica, que a gente vai entender um pouco melhor nos próximos slides, ela pode ser dada em número de mols, em massa, em número de átomos, em volume. Tem várias maneiras de eu indicar a relação estequiométrica. Vamos então entender isso melhor. Esse exemplo, Na2O mais água formando NaOH. Essa é uma reação química de produção do hidróxido de sódio, né? E para ela estar correta, nós temos que balanceá-la. Então, você adiciona os coeficientes estequiométricos à frente aqui dessas substâncias. E como que eu posso ler essa equação, pessoal? Aqui uma da forma é: 1 mol de Na2O reage com 1 mol de água e forma 2 mols de NaOH. Então, eu fiz um quadrinho aqui embaixo, colocando a equação, veja só. E aqui, pegando a relação estequiométrica em termos de número de mols. Veja só aqui, eu aqui posso escrever isso. A partir da leitura dessa reação, eu tenho que começar a ter essa habilidade. Aqui dizer que 1 mol de Na2O está para 1 mol de H2O, que está para 2 mols de NaOH. Eu aqui criei a relação estequiométrica em termos de mol. Tudo bem? Nós também podemos ter essa relação estequiométrica em termos de massa. Eu agora vou ter que passar essa informação de mol para massa. E como que eu faço isso? É só a gente multiplicar esses coeficientes estequiométricos, esses números aqui, que são os números da própria reação química, pela massa molar das substâncias. Então, aqui, se a gente for calcular a massa molar do Na2O, 62 gramas. Veja que eu tenho que multiplicar a massa molar do Na2O pelo coeficiente estequiométrico, aqui é 1. Massa molar da água, massa molar do hidróxido de sódio. Veja aqui que é 2 vezes o hidróxido de sódio, porque eu formo 2 mols de NaOH. E aí, qual vai ser a relação estequiométrica em termos de massa agora, pessoal? Eu posso falar que 62 gramas de Na2O está para 18 gramas de água, que está para 80 gramas de NaOH. Então, eu tenho que começar a ter essa habilidade. Eu vejo uma reação química, eu tenho que tirar a relação de mols, e eu tenho que saber se, por exemplo, o problema ele for dado em massa, eu tenho que saber passar esse mol para a informação em massa. Basta multiplicar pela massa molar, tudo bem? Só que tem alguns problemas que eles podem vir, por exemplo, com a informação de número de moléculas. E a gente também tem que ter essa habilidade. Olha, a gente não agora já sabe ler uma equação química, saber tirar sua relação molar. Como é que a gente vai passar agora para número de moléculas? 1 mol de moléculas tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Então, nós aqui
Vamos pegar esses coeficientes e multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 1 mol de Na2O é a mesma coisa que, aqui no caso, 6 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O. 1 mol de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E 2 mols de NaOH, 12 vezes 10 a 23 moléculas de NaOH. Essa é a relação com base no número de moléculas, tá? E a gente pode ter outras. Por exemplo, aqui, a relação em volume na CNTP. Então, cada mol na CNTP corresponde a um volume de 22,4 litros. Se eu aqui tiver 1 mol de Na2O, aqui essa nossa relação estequiométrica em mol, como é que eu posso passar para volume aqui, pessoal? Basta você multiplicar 22,4 é o volume de 1 mol. Então, ela vai passar a relação para 22,4 litros de Na2O, vai estar para 22,4 litros de água, que vai estar para 44,8 litros de NaOH. Eu, então, estou aqui demonstrando como é que a gente, de uma equação química, sabendo fazer a leitura em mols, a gente pode passar para massa, para número de moléculas, para volume. Aqui está o nosso resumo. A gente vai utilizar isso aí para resolver os problemas. A gente já vai começar agora a resolver. Aqui a gente pode ter a relação estequiométrica em termos de mols, que você meramente pegou esses coeficientes aqui, né, e fez a leitura da equação, ou então passou para massa, multiplicou pela massa molar, passou para número de moléculas, ou, por exemplo, para volume na CNTP, ou tem outros parâmetros também que você pode transformar. Eu acho que esses são os principais, tá, pessoal? E em relação a esse exercício, como é que nós poderíamos responder as seguintes perguntas? Primeiro, qual a massa de água que forma 240 gramas de NaOH? Como é que a gente começa a se responder essa letra A? Vamos a ela, pessoal? Eu aqui, então, coloquei como se fosse uma receita de bolo. Como é que a gente vai resolver problemas de cálculo estequiométrico? Como é que a gente vai montar as regras de 3 para resolver? Primeiro passo, sempre, pessoal, escrever a equação equilibrada, balanceada, né? Ou seja, com os coeficientes estequiométricos. Você aqui tem a reação, veja, aqui é 1 para 1 para 2. Eu já balanceei a equação. Qual é o segundo passo agora? A gente tem que olhar lá no enunciado do problema, né? Quais as substâncias que estão sendo mencionadas. Então, aqui eu vejo que é a água e o NaOH, né? E além de ver quem está sendo mencionado, qual é a relação que está sendo pedida. Então, a gente vê que está sendo pedido água e NaOH, e é uma relação que quantos gramas de água? Uma relação da massa da água. E deu a informação de 240 gramas de NaOH. Então, é uma relação massa-massa de água com NaOH. Maravilha. Vamos, então, continuar aqui. Bem, nós temos que ter essa habilidade, saber ler a equação química. Em relação a quem está sendo dado no enunciado, que é água e NaOH. Qual é a relação molar que eu tiro da equação química? Eu aqui posso ler. 1 mol de água está para 2 mols de NaOH. Maravilha! Então, a gente tem que ter essa habilidade. O quarto passo agora. A gente vai ter que ter outra habilidade, pessoal. Passar dessa grandeza mol, que nós lemos da equação, para a grandeza que está sendo pedida no enunciado. Aqui a gente não acabou de ver que era massa de água e massa de NaOH. Como é que eu transformo 1 mol de água para massa? Calcula a massa molar. 16 oxigênio, o hidrogênio é 1 vezes 2, né? Aqui vai dar o quê? 18 gramas de água. Tá? E aqui a gente faz a mesma coisa. NaOH vai dar massa molar 40 vezes 2 dá 80. Então, nós chegamos aqui nesse quarto passo na primeira linha da regra de 3. A gente entendeu aqui qual é a relação estequiométrica em termos de massa. 18 gramas de água está para 80 gramas de NaOH. Como é que vai ser o quinto e último passo? A gente vai completar agora a regra de 3. Com o dado do problema, ele não deu 240 gramas de NaOH? Veja só. Ele vai querer saber quantas gramas de água elas vão reagir. Você faz a matemática e obtém 54 gramas de água. Resposta da letra A. Tudo bem? Vamos agora à letra B. Qual o número de mols de NaOH produzidos a partir de 8 mols de Na2O?
Vamos novamente. Primeiro passo, escrever a equação balanceada. Qual é o segundo passo? Quais são as substâncias que estão sendo mencionadas no problema? NaOH e o Na2O. E aqui quer saber o número de mols de NaOH, a partir de quantos mols de Na2O. Então, veja, está mencionando Na2O, pedindo mol, e está mencionando NaOH também aqui dando a informação de mol. Maravilha. Vamos agora escrever a minha leitura da equação. Da equação, eu só posso tirar uma única leitura, que ela informa o número de mols que participam. Então, 1 mol de Na2O está para 2 mols de NaOH. Muito bem. O quarto passo, a gente tem que passar para a grandeza pedida no problema, só que o problema está pedindo o quê? Em mols. E a minha leitura da equação já é em mols. Então, eu vou deixar aí 1 mol de Na2O está para 2 mols de NaOH. Vamos para o quinto passo, que é a completar agora a regra de 3. Eu sei que 1 mol de Na2O está para 2 mols de NaOH, ele não me deu 8 mols de Na2O, isso vai estar para x mols de NaOH, x aqui é a resposta, 16 mols do hidróxido de sódio. Letra B agora. Determine a massa de água que forma 4 mols de NaOH. Veja que ele aqui está misturando algumas grandezas. Ele aqui está misturando massa de água e mol de NaOH. Vamos resolver da mesma maneira. Primeiro passo, escrever a equação balanceada. Segundo passo, quais são as substâncias que estão sendo mencionadas? Água e NaOH. De água é massa, então aqui eu botei massa, e do NaOH é mols, então eu botei aqui mols. Maravilha. Terceiro passo agora vai ser fazer leitura da equação. Aqui 1 mol de água está para 2 mols de NaOH, e é isso que eu leio dessa equação. Quarto passo, vamos transformar agora as grandezas, né? A água tem que ser dada em massa, então eu passei 1 mol para 18 gramas. E o NaOH é em mol mesmo, então eu aqui vou manter. 18 gramas de água está para 2 mols de NaOH. Vamos então completar agora a regra de 3. Ele no enunciado tinha dado 4 mols de NaOH, isso vai aqui reagir com x gramas de água. E a resposta então vai ser 36 gramas de água. Tudo bem, pessoal? Letra D agora. Determine o volume de água nas CNTP que reage com 12 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O. Vamos lá, a nossa receita de bolo. Primeiro, escrever a equação balanceada. Segundo, quais são as substâncias que estão sendo mencionadas e qual é a relação pedida, né? Aqui, de água é volume. Então, água eu já botei aqui embaixo volume. E do Na2O, ele deu o número de moléculas. Então, botei aqui o número de moléculas. Terceiro passo é fazer a leitura da equação, né? A gente sempre tira a relação estequiométrica molar primeiro. Olhando aqui para essa equação, eu aqui vejo que 1 mol de Na2O está para 1 mol de água. O quarto passo, vamos agora transformar, né, para a grandeza que ele quer. 1 mol de Na2O eu tenho que passar para número de moléculas. 1 mol vai ter quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O. E 1 mol de água, como é que eu passo para volume na CNTP? Tem que lembrar, 1 mol equivale a 22,4 litros de água. O quinto passo é completar a regra de 3. Ele não deu 12 vezes 10 a 23 moléculas de Na2O? Coloca, acha o valor X, que dá 44,8 litros de água. Tudo bem, pessoal? Bem, vamos agora treinar mais alguns exercícios. Número 1. O éter etílico é comumente vendido em farmácias, cuja principal aplicação está relacionada com sua ação anestésica. A reação de combustão completa de 18,4 gramas do éter etílico, que é C4H10O, então esse é o éter etílico, né? Produz gás carbônico e água com a equação. Então ele me deu aqui a equação, né, do éter etílico, oxigênio, gás carbônico e água, e ele quer que eu aqui responda agora as letras A, B e C.
Ele deu as massas atômicas para eu poder calcular aí a massa desses compostos, né? E como é que nós vamos calcular, então, começar esse problema? Eu quero saber a massa em gramas de oxigênio consumida. Veja que no enunciado ele deu um dado, 14,8 gramas de quem? De éter etílico. Então, nessas letras A, B e C, ele sempre vai estar correlacionando o éter etílico, que está no enunciado, com quem? Na letra A, com oxigênio. Na letra B, com gás carbônico. E na letra C com a água. Vamos então aplicar a nossa receita de bolo. Primeiro passo, lembre-se, equilibrar a equação. Então veja, ó, primeiro passo, está aqui. Eu tenho que botar 6 mols de oxigênio, 4 mols de gás carbônico e 5 mols de água. Se não equilibrar, o resultado ele não vai dar certo. Muito bem, vamos então para a letra A agora. Quais são as substâncias e a relação pedida? A gente nota o quê? Que ele está dando massa, né, de éter etílico, então é massa do C4H10O, e ele aqui na letra A pergunta a massa de O2, então é massa do éter com a massa de oxigênio. Nosso terceiro passo é fazer a leitura da equação. O que eu posso ler a respeito do éter e do oxigênio? Que 1 mol do éter, veja aqui, está para 6 mols de oxigênio. Muito bem. Nosso quarto passo é transformar, então, essa proporção em mol para uma relação de massa, né, que é o que está sendo pedido. Aqui, então, 74 gramas de C4H10O vai estar para 192 gramas de oxigênio. Aqui eu só calculei as massas molares, dado aqui essas massas atômicas. O quinto passo é completar a regra de 3. Ele não deu 14,8 gramas do éter etílico, isso aqui vai estar para X. A resposta dá 38,4 gramas de oxigênio. Vamos fazer a mesma coisa para a letra B. A pergunta dele é, qual é o volume de gás carbônico na CNTP? Vamos então. Aqui a equação já está equilibrada. O segundo passo é o quê? Ele deu a informação em massa do éter etílico e agora quer volume de gás carbônico. Olhando para a equação, qual é a relação molar que nós podemos escrever? 1 mol do éter vai estar para 4 mols do gás carbônico. 1 mol do éter, 4 mols do gás carbônico. Só que ele está dando a informação do éter em massa. Vamos passar, então, isso aqui para massa. E do gás carbônico em volume. Então, vamos passar essa informação de 4 mols para volume. Aqui, então, 74 gramas, né, de éter vai estar para 89,6. Eu aqui meramente multipliquei o 4 por 22,4, que é o volume de 1 mol. Como eu aqui tenho 4 mols, eu multipliquei 4 vezes 22,4. Eu encontrei a relação que aqui mostra, né, quantas gramas do éter interage com os litros de gás carbônico. Vamos agora resolver a questão. O passo 5, a gente coloca a informação do problema, 14,8 vai estar para X litros de gás carbônico, descobre então 17,92 litros. Letra C agora. Qual é o número de moléculas de água produzidas? Então, a equação já está equilibrada. O segundo passo é o quê? Aqui, lembra que lá no enunciado tem a massa do éter etílico. Então, a gente está correlacionando a massa do éter agora com o número de moléculas de água. Vamos lá, então. Da equação, o que eu consigo ler da equação? 1 mol do éter, aqui vai formar 5 mols de água. 1 mol do éter, 5 mols de água. Muito bem, vamos agora passar essa informação de mol para quê? Para as unidades que ele está pedindo no problema, né? Aqui do éter é massa. 1 mol do éter, somando as massas atômicas, vai dar 74 gramas. E 5 mols de água aqui, são quantas moléculas? Cada 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Então, 5 mols, você multiplica 5 vezes 6 vezes 10 a 23, dá 30 vezes 10 a 23. O quinto passo é completar a regra de 3. Ele não deu a informação 14,8 gramas, isso vai estar para X moléculas de água. Resposta aqui, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tudo bem, pessoal? Como fizemos esse número 1, vamos ao número 2.
Um dos gases responsáveis pelo aquecimento da Terra é o gás carbônico, presente na atmosfera. Atendendo ao Protocolo de Quioto, uma das tecnologias empregadas na redução dos teores desse gás está baseada na seguinte equação. Então, ele deu aqui CaO mais gás carbônico, formando CaCO3. Sempre que tiver uma equação, pessoal, já começa a tentar ver. Ela está balanceada? Ela não está? Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, essa equação já está balanceada. Muito bem. Qual é a pergunta dele? Se um determinado dispositivo contém 560 gramas de CaO, qual a massa de gás carbônico que ele vai poder remover? Então, esse problema, vamos de novo usar a nossa receita. Primeiro, equação equilibrada nós já temos. A gente já viu, a equação já está equilibrada. Quais são as substâncias que estão sendo mencionadas e a relação pedida? Então, o primeiro passo já está equilibrado. Vai ser massa de CaO, veja que aqui ele deu massa, né? E massa de gás carbônico, massa de CO2. Qual é a relação que eu posso tirar lendo a equação? 1 mol de CaO está para 1 mol de CO2, 1 para 1 que está aqui. Vamos agora passar, então, para a massa, né? Essa relação molar. Bem, somando as massas atômicas, aqui é 40 mais 16, dá 56 gramas de CaO, vai estar para 44 gramas de CO2. Carbono é 12, oxigênio é 16. Depois da gente ter criado essa relação em massa, basta completar a regra de 3 com o dado do problema. Ele não quer saber aqui, usando 560 gramas de CaO, qual é a massa de CO2? Chama de X aqui, a massa de CO2. Resposta, 440 gramas de CO2 que vão ser necessárias. Número 3. Uma célula combustível, hidrogênio e oxigênio, tem as funções de fornecer eletricidade e água potável em um ônibus espacial. Os projetistas da missão sabem quanto de água é formada quando uma certa quantidade de O2 reage com H2. Aí aqui a equação química para a reação é H2 mais O2 formando H2O. Aqui tem 2 oxigênios, né? Aqui só tem um. A equação ela não está equilibrada. Então, a gente vai ter que equilibrar lá quando a gente for começar a resolver. Pergunta dele. Quando 0,25 mol de oxigênio reage com hidrogênio, qual a quantidade de água formada em gramas? Muito bem. Vamos, então, resolver. Primeiro passo, equilibrar a equação. Então, como é que a gente pode equilibrar aqui? Bota o número 2 aqui, o outro número 2 aqui. A equação agora já está equilibrada. Segundo passo, quais são as substâncias que estão sendo citadas, né? Ele aqui falou do oxigênio, uma relação de mol, né? Embora ele tenha falado de hidrogênio, não falou muito sobre hidrogênio. Aqui ele falou 0,25 mol de oxigênio. E ele pergunta quantos gramas de água estão sendo formados. Então aqui a gente tem uma relação entre aqui, o mol, né, de oxigênio, que ele deu 0,25, né? E a massa de água que está sendo formada. Essas são as unidades que ele quer e as substâncias que ele citou. Terceiro passo é ler a equação. O que eu posso ler em relação ao oxigênio e água? 1 mol de oxigênio está para 2 mols de água. Essa é a relação em mols. Vamos agora passar para as unidades que ele pediu no problema. Quarto passo. Para o oxigênio foi mol mesmo, então vou deixar 1 mol. E para a água é massa. Aqui tem que lembrar, a massa do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1, né? Geralmente isso vem na questão. Então, a massa molar da água é 18. Só que aqui eu tenho 2 mols, 18 vezes 2, 36 gramas d'água. Essa é a relação que eu estava buscando. 1 mol de oxigênio está para 36 gramas de água. Vamos agora montar a regra de 3 com a informação que ele deu. 0,25 mol de oxigênio vai estar para X gramas de água. Resposta aqui, então, dá 9 gramas de água. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembrem-se de se inscrever nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas!